Olá, tudo bem? Hoje eu queria iniciar com um tema um pouco diferente, porque eu acho que é interessante a gente saber a respeito disso, tá? Sobre a parte de charlatões. E entre eles, o que mais me chama atenção, né, nesse momento foi o Sai Baba, Satya Sai Baba, alguma coisa assim, tá? Por quê? Porque assim, é o típico guru, né, como a gente vê hoje em dia, porque as pessoas gostam muito desse negócio do Oriente, do indiano, do Shangri-La, desses caras aí, tá? Porque é bonitinho, querendo ou não, é bonitinho, é rico em fantasias, né? É rico em uma série de coisas da cultura. É rico, não estou falando que não é rico, mas existe o lado negativo, ok? Em todo lugar tem o lado negativo. E esse lado negativo eu acho que a gente é bom explorar, verificar. Por quê? Porque a gente tem que ter um negócio, né, dentro da nossa cabeça que se chama razão. Tá? Eu sei que a maioria não tem razão, muitos vão na emoção. Eu acho engraçado aqui no Brasil, cara. O cara chega, ele gosta de algumas pessoas que falam as coisas que ele quer ouvir. E tem muito cara que é pseudo-psicopata que fala o que os outros querem ouvir, e aí às vezes cai no conto do trouxa, né? E aí vão entregando muito mais do que a alma, né? Eles muito mais do que dinheiro, entregam a alma. E uma vez acontecendo isso, a pessoa fica maluca, tá? É, essa pessoa em especial, né, o Satya Sai Baba, eu acho que é interessante a gente analisar, porque aqui no Brasil ele ganha muita força, ganhou muita força, tá? Porque tem todo um mistério e outra coisa que é interessante aqui no Brasil é que as pessoas elas esquecem o que aconteceu. E tem até um documentário indiano, um documentário da BBC que fala a respeito desses escândalos que ele tinha, tá? Além da parte de charlatanismo em termos de materialização, também tem a parte de escândalos sexuais, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? Vou botar aqui. Tudo que eu coloquei foi no chat GPT, tá? Chat GPT é um amigo para você, tá? Olha aqui, ó. Espero que dê para dar uma olhadinha, tá? Eu coloquei aqui ó, quais os escândalos de Satya Sai Baba. Tá? Ele deu duas respostas, mas vamos dar uma analisada aqui, ó. Acusações de abuso sexual, tá? Desde 1970, ó, de ex-devotos, ok? É, relatos de toques íntimos durante rituais, ok? É, ele também nunca teve uma condenação judicial. Parece que na época ele era protegido ou alguma coisa assim, tanto é que teve um escândalo em que algumas crianças morreram lá, né? Sinceramente, eu posso até depois ver aqui, tem que dar uma olhadinha no que eu colhi, tá? E a acusação também de fraudes de milagres, tá? Então, assim, olha, ele, ó, Saiba ficou famoso por materializar objetos. Isso que eu acho engraçado, cara. Ele materializava ouro, relógio, anel. Ele nunca fez um milagre real. Porque se você analisar o que está na Bíblia e também se analisar o Sai Baba de Kish, os milagres são completamente diferentes. Tá? Os milagres são justamente aqueles milagres em que você não vai fazer a materialização de um objeto, e sim uma cura, uma demonstração de paranormalidade, enfim, uma demonstração séria de paranormalidade, tá? Como flutuar, curar e por aí vai. O que não foi o caso dele. O que ele fez foi justamente, né? Por exemplo, tem uma cena que é colocada que é a cena de vomitar um ovo ali. Cara, qualquer show de mágica mostra uma pessoa fazendo a mesma coisa, entendeu? Só que assim, na época também todo mundo achava que é incrível e a ignorância,
naquela época era muito grande. Apesar que assim, tá voltando isso. Eu achei incrível como as pessoas não têm cabeça, cara. Notável isso, cara. Como ninguém tem cabeça. Então aqui, ó, vamos descendo mais aqui, ó. Morte suspeita de um ex-seguidor. Em 93, 4 homens foram mortos a tiros pela polícia dentro de Ashram de Sai Baba. Os homens teriam tentado atacar o Sai Baba, né? Houve inconsistências nas investigações, não houve inquérito, né? Críticos afirmam que foi abafado por pressão política. Supostos milagres e acusações. Sai Baba afirma materializar cinzas sagradas, anéis, como já foi colocado. Ilusionistas, né, como o Jamie Rand, que é o equivalente ao Padre Quevedo aqui, só que ele é internacional, demonstram que isso poderia ser justamente truques de mágica, tá? De novo ele voltou aqui, e aqui, esse que é o grande lance aqui. Sai Baba tinha, esse aqui apoio de altos líderes da Índia. Um escândalo, né, cara? É complicado. Se você tem justamente o apoio de algumas pessoas poderosas, você acaba ganhando, né, uma certa bagagem de proteção. E a gente tem que ficar muito esperto com o que acontece, cara, porque querendo ou não, a gente pode ser enganado. Hoje em dia, então, tá pior ainda. A IA tá fazendo o que quer com as pessoas, né? Tá fazendo o que quer com a imagem. E, como eu disse, as pessoas que ficam vendo, elas são muito impressionadas. E, pelo que eu noto, na minha opinião, parece que as pessoas querem ver um filme de terror e não pagar por ele no cinema. Entendeu? É isso que tá dando a entender. Por quê? Porque quando você vai ver um filme ou qualquer outra coisa, o que acontece? A adrenalina sobe. Adrenalina, E essa sensação de prazer também você vê nesses contos que muitos desses caras ficam colocando aí. Entendeu? Então, o Mago Negro, o Exu Caveira, o Xangui Melá, o mentor com cara de mentor, o mentor que não tem cara de mentor, o mentor ET, o mentor ET. Complicado, entendeu? É muito complicado isso, porque querendo ou não a gente tem que provar isso daí. As minhas experiências, por exemplo, eu vou ser sincero, eu não tinha mentor, eu não me lembro de mentor nenhum, eu me lembro do senhorzinho conversar comigo, mas ele não falou, eu sou seu mentor. Nunca vi isso, cara. Nunca vi isso. Já fui, né, no que se chama aí de umbral, aquele mais embaixão mesmo. Não toquei em barata, em barata de larva astral, que a gente não toca, tá? É uma coisa que eu vi uma vez, eu achei estranho. Tá, tocar em barata, uma pessoa falou que tocar numa larva, você não se toca nisso, porque tem uma energia muito negativa, tá? Enfim, e assim, eu quando eu fui, eu tava meio que tipo voando, e eu tava do lado de pessoas, então alguém tava me usando, entendeu? Pelo menos foi isso que eu senti, tá? Mas veja, até o momento nenhum aporador falou comigo e falou, você é o escolhido. E esse pessoal, muitas vezes, é uma característica, não tá aqui, tá? Mas muitas vezes eles dão a entender isso. Esse senhor aí, pelo que eu entendi, ele não falava isso, mas parece que ele era uma espécie de avatar, ou seja, ele tinha alguma coisa, segundo o pessoal, né, que dava a entender. Não sou especialista em Sai Baba, só estou listando aqui o que está sendo colocado. Eu acho que é ideal as pessoas correrem atrás. O documentário está aqui, tá? BBC 2004, The Secret Swimming. Tá bom? Beleza? É importante a gente falar isso para justamente fazer uma distinção daquilo que é o certo pelo errado, entendeu? E a gente não se deixar levar. A gente não pode se deixar levar por sonhos e ilusões, tá? E também não pode se deixar levar por raiva, ódio e qualquer coisa que seja em nome de seja lá o que for, entendeu? Esse negócio de espiritualidade é uma coisa muito séria, cara. Quando você se abre para essas coisas, você abre portas, entendeu? Quando você chega e fica acreditando muito em determinada coisa, pessoa ou ser,
você abre portas. E uma vez que essas portas estejam abertas, qualquer coisa pode entrar ou coisas não muito legais podem entrar. Eu me lembro uma vez, né, mudando um pouco, que eu vi um documentário de um exorcista, eu acho que é um de Bauru, muito famoso. E pelo que eu entendi, ele falou o seguinte, falou, uma vez que saia o mal do corpo, tudo, né? Primeiro que ele falou que deixou entrar livros, qualquer coisa. Aí segundo, tirou, né? E aí ele falou uma coisa, depois de um determinado tempo. E depois ele falou o seguinte, falou, ó, quando tira, fica um vazio. E nesse vazio você tem que preencher de coisas boas. Vai ler um livro bom, vai ler uma Bíblia, enfim, porque senão o negócio entra. Então toma muito cuidado quando você se abre e abre as suas portas para que coisas negativas não entrem em você. Porque depois que entrar, cara, é um trabalho do caramba para tirar. Isso pode destruir a sua vida, né? Isso pode te complicar. Você pode ficar maluco, entendeu? Ou não. Ou pode ficar meio assim, né? O que a maioria sente. E aí, cara, tem todo um trabalho. Além do trabalho espiritual, tem um trabalho psicológico no meio, entendeu? E ambos são muito importantes, tá? E aqui no Brasil, pelo menos, cara, ó, tem que ter grana, velho. Porque se você contar com o SUS para fazer alguma coisa para você... E outra coisa, toma muito cuidado, porque tem muito cara que se diz salvador pelos trabalhos, faço trabalhos para tirar o mal, porque não faz nada, ele toma o teu dinheiro, tá? Eu me lembro uma vez que eu fui numa cartomante, porque eu estava muito sensível por causa do meu pai ter morrido, e ela chegou, né, e falou assim, olha, a gente consegue curar o problema teu, tua família. Fala, você só tem que pagar aí uma velinha que a gente acende lá na Bahia, e aí a gente acende essa velinha na Bahia, e a velinha do teu tamanho, e aí vai acendendo e vai apagando todo mal. Mas como é que funciona? Não, a gente acende, é lá da Bahia. Da Bahia tem não sei o que. Tem mais essa, né? Você tem aquele cruzamento de religiões, você tem a propaganda, entendeu? Hoje em dia tá muito na moda esse negócio de magia, com macumba, com não sei o que, e chega no fim, ó, não é porcaria nenhuma. Não que determinadas coisas não aconteçam, elas podem até acontecer, mas elas não são assim, desse jeito, entendeu? A gente ainda não tá nesse nível, tá? Beleza? Enfim, é bom a gente pesquisar bem bastante, tá? Vou mostrar aqui um vídeo aqui, alguns vídeos, se vocês quiserem ver, tá? Aqui, ó. Esse aqui é um documentário, tá? Para quem quiser. BBC The Secret Swami Satya Baba 2004, full, documentário de 51 minutos, tá? Eu escrevi em inglês, tá? Pedrante, por quê? Porque esse senhor aqui, ele fazia o seguinte, tem um relato de uma pessoa, se eu conseguir pegar ao meio, ele gostava, tá, de pegar garotinhos. Eyes got kind of big, and he said, "How did you know?" And I said, "Did he rub it on you?" And he said, "Yeah." And he said, "How did you know?" And I said, "Because it happened to me." To Elias' surprise, his father had the same oiling experience when he first visited. Veja, não sei o que estou falando, tá? Tá no documentário. Você pode ver. Se eu achar aqui, tudo bem, tá bom? Aqui tem alguns relatos, tá? Tem relatos de religiosos também, ok? Aqui, eu acho. And come and see what he really has to offer. But for many devotees like young Elia Ram, Sai Baba's generosity came at a cost. At the same time I was overjoyed, it was also a little bit of confusion, because that was the first interview
in which he called me in Ele personally, chamou He took you aside. pessoalmente. took me aside, and put the oil on his hands and told me to drop my pants and rub my genitalia with the oil. Olha aqui, ó. Ele tocou e me tocou na genitália. Vocês sabem o que é genitália, né? Vocês sabem, né? Vocês sabem. É inglês para português, isso daí. Vocês sabem o que é, né? Então, enfim. São coisas que a gente tem que ter atenção, tá? A gente tinha o mesmo problema aqui do João de Deus, tá? E assim, eu só tô colocando essa pessoa porque tem espiritualista que diz que teve ótimas experiências, tá? Eu acho que foi um sonho que a pessoa teve, entendeu? Mesmo porque esse pessoal sempre vai ser agradável com algumas outras pessoas, entendeu? Tá? E tem uma outra coisa que eu, infelizmente, eu tenho que falar, que é o seguinte: nem todo mundo tem esse dom de clarividência, tem o dom de ver, sentir as coisas 24 horas. Tem pessoas que você passa por aí, cara, que são ruins, tá? Às vezes você tem uma afinidade psíquica e você consegue enxergar a pessoa, mas muitas vezes você não tem. E esse pessoal aqui sabe disso daí. Eles sabem que muitas vezes não dá. Você vai lá, trata bem, né? Trata muito bem e aí beleza, tranquilo, tá? Raros são os casos de você conhecer um sensitivo que sabe de tudo, não, tal. Não é assim, cara. Sinto muito. Aqui também tem esse senhor aqui, ó, David Gagnon. 10 anos atrás, infelizmente 40 mil visualizações. Aí ele fala aqui desse senhor colocando a exposição dele em fraude, né, desse Sai Baba em fraude, pedofilia, tá? Complicado, cara, muito complicado, é chato isso. Outra coisa, não confunda os Setsat Sai Baba com esse Sai Baba aqui, tá? Esse senhor aqui é outro, esse é aquele do início do século 20, que esse fazia milagres, né? Que não era jogar, colocar tirar um ovo da boca, tirar colar e por aí vai. Isso aí ele só imitava lá o homem avestruz do SBT, lembra? Então a gente precisa ter muita atenção nesse sentido. Esse senhor aqui, ó, esse já é outra pessoa. Esse é outro, porque Sai Baba é uma espécie de qualificação. Sai Saranam Baba Saranam Saranam. Essa música tá muito feia, né? Tá chovendo, cara. O barulho aqui vai ficar meio chato. Ó, vou só mostrar essa cena aqui, cara. Isso é coisa de mágico. Se você colocar um vídeo de mágico tirando o ovo da boca, é a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa. Aí tem um cara aqui que fala, esse mesmo cara falou que ele saiu, ó, materializou um Walkman. Aqui quem fala é o neuromágico, que ele fala do outro, do verdadeiro Sai Baba. Aí eu fui pesquisar esse de Shirley aqui. É outra figura, é outro ser, é outra, é completamente diferente, entendeu? E esse é um outro problema também, que é bom a gente citar, que é o seguinte: muitas vezes a gente nota que aparece alguém especial. Aparece, Jesus apareceu, você tem o Padre Pio, você tem esse Sai Baba, então o de Shirley. O que acontece? Você precisa de um substituto, porque querendo ou não, alguém precisa, sabe, dar aquela continuidade, e muitas vezes a gente precisa disso daí, tá? Tem gente que precisa disso. Faz parte. Fazer o quê? E aí você tem os aproveitadores, tá? Ou alguém que no meio fala, vamos tentar procurar um outro. Por exemplo, eu me lembro daquele Valdo Vieira quando faleceu, que
que tentavam procurar alguém, né, para substituir ele ali, sabe? Não estou falando que a Conscienciologia fazia isso, mas alguém tentava visualizar, né, alguém para ficar no lugar. Por quê? Porque querendo ou não, né? E tem muita gente que quer se colocar no lugar do cara. Eu já vi um aí falando, ó, tô à disposição, tal, pá, ó, eu sou o cara. Para você fazer isso, né, uma vez que a gente tá avançando, você tem que fazer muito mais do que o anterior, né? Mas enfim, é normal isso e a gente não pode se deixar levar pela perda, entendeu? Perdeu a pessoa, porque foi, beleza, cara, bola pra frente, vamos viver a vida, é isso aí, tá? Agora o que não pode é se depender, né? E ficar nesse vazio, entendeu? Tá? Enfim, eu acho que é importante, tá? Se você ficou na dúvida, pode ver o vídeo de novo. Tem esses documentários. Veja, eu não vou ficar dando muitas explicações, mesmo porque ninguém aguenta ficar vendo tanto vídeo assim, né? É um pé no saco, né? Tá? E aí você reveja seus conceitos, cara. Reveja seus conceitos, ok? É muito importante, tá? É isso aí, um grande abraço. Se você gostou, dá um joinha, comente, tá? Que é importante, tá bom? Um grande abraço pra vocês aí, tchau, tchau.